Nós temos dois tipos de mensagem HTTP, mensagem de requisito e mensagem de resposta. Todo protocolo do TCP/IP é baseado nessa interação que o cliente e o servidor trocam comandos e respostas. Toda resposta tem, além de um resultado para aquela resposta, tem um código associado, né, para a resposta. É possível você ver isso nas requisições, dentro do conteúdo das requisições. E dentro do conteúdo da resposta, vem tanto os comandos quanto as respostas numéricas e os conteúdos dessas respostas. Isso aí é o seguinte: toda solicitação, a ideia é muito simples. Todo protocolo, HTTP, DNS, SMTP, qualquer um deles tem um cabeçalho, estrutura de cabeçalho, né? E um conteúdo que tem as informações que estão sendo transportadas através da aplicação. A mensagem de aplicação está sendo transportada entre requisitantes, entre servidor e cliente, no caso, com a resposta. E, por exemplo, no HTTP, ele tem um formato para requisição. É um texto ASCII, que você consegue visualizar. Não está nada em caractere especial, é visível no formato ASCII. E ali tem a sintaxe da requisição, get, certo? Eu indico embaixo o host. Naquele host tem um diretório, barra samd, barra page.html. Tem a versão do protocolo, certo? O protocolo com a versão. Eu indico o user agent. Toda solicitação get para um servidor indica para o agente que está fazendo a solicitação. Isso facilita que você possa ter um design responsivo. Quem sabe o que é design responsivo? É para o próprio trabalho. Se adequa a dispositivos diferentes. Cada resolução vai ter um tamanho. Não é necessariamente a resolução. Cada tipo de dispositivo, tamanho de tela, a minha página vai ser ajustada. Beleza? Quando a gente fala assim, a questão da resolução, parece até uma coisa que na resolução boa vai ter uma diferença da resolução da resolução. Beleza. Mas não é necessariamente resolução. Eu só acho que a resolução não é resolução. Então vamos lá. Eu indico o agente do usuário, isso vai facilitar o design responsivo. Eu indico o status da conexão, logo após a requisição. Qual é a linguagem que eu estou usando nessa página? E aí eu tenho o enter com o avanço de página, que é o caractere ASCII, que vai ter indicando que terminou a mensagem. Então, essa requisição chega no servidor. E o servidor vai responder com um código indicando se a requisição pode ser atendida ou se ela não pôde, algum possível motivo, então a mensagem de erro, né, é associada ao código, mas se ela for possível de ser atendida, além de um código enviado o objeto que está sendo solicitado. Aí é um exemplo, né? Vê aqui, ó. Método, perdão, linha de requisição. Método, espaço, no ST, espaço, URL. Aqui, ó, get URL. Espaço, versão. Certo? HTTP 1.1, enter com avanço de página, né? Aí tem campos, host, user agent, connection e accepted language. Aí eu tenho lá, nome do campo do cabeçalho, espaço, valor, enter, nome do campo do cabeçalho, espaço, valor. Eu posso ter vários campos. Aqui eu tenho 4, certo? Posso ter mais. E aí enter, e aí tem um corpo que eu posso trazer qualquer coisa, até o conteúdo que eu estou transportando, por exemplo, um formulário, fazer um post, no servidor, envio do formulário. Então eu posso especificar o conteúdo aí. Essa é a estrutura da solicitação, né? Certo? Eu posso ter métodos que enviam o server de entrada, né, do servidor para dar entrada do determinado formulário, e eu posso usar métodos
que eu posso botar, associar parâmetros aí, por exemplo, fazer uma busca, né? Aqui é uma solicitação que eu estou passando parâmetro para ela. Estou usando a interrogação para indicar que eu estou passando parâmetro. Então, a URL, eu uso o método GET para capturar a URL, fazer uma requisição e posso passar parâmetros para essa URL. O que está fazendo interrogação parâmetro? Alguns tipos de métodos, né, que o HTTP tem. O GET, POST, o RED, que é apenas para informar o cabeçalho da página, né? E na HTTP 1.0 surgiram novos métodos, como puts, delete, envia um arquivo no corpo da entidade, né? Para a URL especificada. O delete, ele vai deletar o arquivo, o conteúdo na URL especificada. Claro, se você tiver permissão lá no destino para fazer isso. Okay? São os comandos que surgiram nas novas versões. Okay? Aí é uma resposta. Foi aquele get, né? Porque aqui eu repetir aqui de novo, vou mostrar. Foi esse get aqui. E aqui está a resposta. Na HTTP, uma versão, código da resposta 200 significa ok, que a página foi encontrada. A data lá do servidor da página, 6 de agosto de 98, e o horário da página. Qual é o servidor, a página, a versão, a última modificação, tamanho do conteúdo, 6.821 bytes, e qual é o tipo de conteúdo, texto, HTML. E logo em seguida, esse cabeçalho aqui, vem a página HTML pura, com toda aquela formatação que a gente fez. Certo? Então, é assim. Quando a gente for fazer uma prática, eu vou mostrar para vocês onde é que a gente consegue ver essas informações aqui que trafegam na rede, né? Porque a gente vai conseguir visualizar elas e saber que realmente tem esse estudo. Aí tem algumas respostas, o HTTP, alguma requisição. Se você colocar minúsculo, vai dar um erro que provoca esse tipo de erro. Bad request. Tem algum erro na requisição. O servidor não vai entender e ele vai te devolver essa mensagem. O 404 é um que é muito conhecido, né? Recursos não está localizado no servidor. E o 15.5, que a versão do HTTP que você está usando não é suportada. O servidor vai estar se restringindo a usar uma versão, por exemplo, só 1.1, e você, o seu browser, faz a requisição usando HTTP 1.0, e aí ele vai dizer que a versão não é suportável, ele não tem essa versão. Esse 400 é mais em banco, né? O cara vai acessar um banco, só do Brasil, é um errozinho às vezes. 400. Mas o erro não é por conta do site, o erro é por conta da requisição não, por conta da requisição que é construída. Entendeu? Vou mostrar para vocês. Estabelecimento de conexão com um servidor. Vou fazer a solicitação do documento. Certo? Qual é o servidor, professor? Esse aí, se escolhe o conteúdo lá no Facebook. O Telnet, ele estabelece uma conexão TCP com o servidor. E por que eu estou usando o Telnet? Porque ele é um comando que estabelece uma conexão e ele deixa a possibilidade de você colocar outros comandos depois do estabelecimento de conexão. Você pode usar o terminal para isso. É o comando do site, o senhor veio a porta, né? Eu estou colocando o Telnet para ele abrir uma conexão TCP. O site é a porta, que é a porta 80. Okay? Aí ele abre a conexão. Eu vou digitar um comando aqui e depois eu vou mostrar para vocês como eu digitei. O comando foi esse aqui, ó. Get, do Telnet. Digita esse comando aqui, get barra underline host, aliás, tio host barra http://host. O resultado foi esse aqui, ó. Certo? Ele mostrou O código HTML. o código HTML, certo? Mostrou o código HTML e um código lá em cima da resposta, HTTP://1, 301. O recurso foi movido permanentemente. Eu vou mandar um comando que vai ter uma sintaxe errada.
É um erro de sintaxe proposital. Vamos colocar outro erro. Pronto. 404 not found. Ao invés de colocar Ross, eu coloquei outro nome, certo? Aí ele apresentou 404 not found. Vou colocar aqui outro. Aí ele, depois de um tempo, sem você digitar nada, ó, ele vai vir aqui, ó, fecha a conexão. Um erro, dizendo que vai funcionar permanentemente. Demorar um pouquinho, ele vai fechar a conexão sem digitar nada. Ele vai fechar a conexão, fechou a conexão. Posso conectar na saída do UOL, certo? Posso dar um telnet na página do UOL. Se eu souber o nome do arquivo HTML principal, eu posso trazer o nome do arquivo. Ver se eu descubro aqui. Todos os softwares. Pronto, eu peguei aqui, utilizei uma captura do iCharm, certo? Para mostrar aqui, por exemplo. Eu vou explicar para vocês que a gente vai fazer um monte de prática com isso aqui para entender. Eu filtrei aqui todas as capturas do HTTP, certo? Então eu capturei aqui o get HTTP, certo? Para a página do Globo.com. Aqui vem a resposta da página, certo? Que é o get. Você vê o conteúdo, a gente consegue ver o conteúdo que foi nessa solicitação. Aqui é essa parte vermelha, certo? Baixou um pouco. Aqui, ó. Get, HTTP, toda a sintaxe que foi solicitada. E a parte azul é a resposta. O conteúdo que foi solicitado, né? 200, ok, certo? E logo em seguida vem todo o conteúdo da página HTML. Está nesse formato assim, obviamente que aqui não é um browser, para mostrar bonitinho, mas é o código que ele enxerga. Aí, vou colocar aqui o estabelecimento de conexão. Quando é feito o get, né, foi solicitado o estabelecimento de conexão, certo? Foi solicitado o estabelecimento de conexão. Vou colocar bem com uma coisa que ficou mais prática para a gente ver. Captura, opções, resolver nomes.
flag sim ligado, Não dá de ouvir, né? certo? Respostas. Toda vez que eu fizer o processo de pedido de conexão, certo? Processo de pedido de conexão para esse servidor aqui, bs.server-sys.com. A resposta me diz para vocês, ó, dá um sim, flag sim ligado do TCP, vem o SYNACK e depois o cliente devolve só um ACK. Depois vem o GET. Depois vem a resposta. Entendeu? Do servidor. Aquele processo que eu mostrei lá no passado para vocês. O cliente, que é o 10.178, 245, 110, faz um pedido de conexão para o bs-server-sys.com. E o servidor responde dizendo que vai aceitar a conexão, certo? HTTP. O cliente dizendo que entendeu que ele vai aceitar a conexão. Logo em seguida ele faz o pedido da página principal desse servidor, certo? O servidor respondendo dizendo, ó, ok, vou entregar a página para você, ó. Vem aqui tem o pedido da página, certo? Get, tem o pedido da página, e vem aqui tem o servidor dizendo que achou a página e vai entregar a página para o cliente, certo? E aí em seguida está aqui a resposta, né, que eu mostrei aqui. E aqui tem uma resposta ACK. Isso aqui é uma resposta a um pedido de encerramento de conexão. Certo? Aliás, desculpa. É uma resposta do cliente para o servidor dizendo que ele recebeu a página. Na conexão TCP eu tenho que dizer que eu recebi a página, né? O cliente informa para o servidor que recebeu aquela página. Certo? Pedido de conexão. O servidor responde, o cliente responde que entendeu. Essa regra vai ser uma autoridade. Beleza. Aí ele faz o pedido de. O cliente faz o pedido de conexão com o servidor da página. O servidor responde. O cliente responde que recebeu a página. Não tem mais nada para vir. Isso era um texto, uma página textual. Não tinha mais nenhum objeto na página para ser mostrado. Certo? O cliente não varreu a página. HTML viu que não tinha mais nenhum objeto para ser solicitado. Se não tinha nenhum objeto para ser solicitado, o que é que ele vai fazer? Ele vai entrar com o pedido de encerramento de conexão. O FINAC é um pedido de encerramento de conexão. Certo? E aí o servidor responde dizendo, ó, beleza, a conexão vai ser fechada. Depois, quando eu for falar especificamente do TCP, eu vou mostrar esse processo de estabelecimento e encerramento de conexão. Aqui é só para mostrar para vocês o que é que acontece numa situação praticamente, isso aqui é o tráfego de pacotes. É porque eu estou filtrando, mas se eu tirar o filtro, tem pacote aqui que dá uma guerra. Professor, para fechar a conexão, tem também aquele espaço de tempo? Tempo de resposta, não quer falar. Não, eu quero falar espaço de tempo. O RTT? Tem, porque eu vou fazer o pedido, o cliente vai fazer o pedido do servidor, vai e volta, tem o mesmo RTT. Pois aí todo pedido, toda resposta sempre vai ter RTT. Nesse caso aí teria que somar mais um RTT no caso que fosse calcular o tempo? Se eu fosse calcular o tempo total da conexão. Não, por exemplo, ontem eu coloquei, o contexto era o seguinte, é você mostrar quanto tempo leva para você apresentar uma página. Uhum. Beleza. Porque a encerramento da conexão, a página já foi apresentada, então você nem se preocupa. Tá ok. O importante é a apresentação da página. Se fosse calcular o tempo total envolvido, desde até o encerramento da conexão, aí tinha mais um RTT. Ok. Ok? Aí, quando eu for mostrar para vocês como é que funciona essa ferramenta, a gente vai fazer umas práticas bem longas e bem interessantes. Vocês vão ficar craques, então vão ficar doidos. Então vamos ficar na FATEP. Vão ficar craques, vão ficar doidos. Tá chato.
A gente vai fazer pelo menos umas Você já passou o dia da prova. O dia da prova, ele já passou. 9 ou 10 práticas. Botar no computador. Hã? Quem quiser logo instalando, você encontra vídeos, tutoriais, é muito fácil. Mexer. Vou mostrar para vocês como é que a gente usa, como é que a gente faz filtro, o que é que tem aqui na estrutura, tá? Mas é muito simples. Tudo bem. Aqui, ó, tem uma solicitação HTTP para o estabelecimento de conexão, né? Vou selecionar aqui qual está envolvido nessa solicitação. Um sim. Se eu mostrar o conteúdo disso aqui, ó, muito simples da gente entender. Quando você clica, você seleciona que cada um aqui é um pacote. Certo? Desculpa, cada um aqui é um freio. Certo? Cada um aqui é um freio. Se eu selecionar esse primeiro freio aqui, bem aqui, eu tenho uma descrição geral do freio. Isso aqui é do Wireshark. Isso aqui é do Wireshark. Não está, isso não pertence aos dados que trafegam na rede. Isso aqui é uma descrição do Wireshark. Ele coloca qual foi a interface, qual é o tipo de encapsulamento, a internet, qual é o tempo de chegada, certo? Uma série de tempos aqui. Só. Tempo você falou, acho que era Sniff, que captura os frames que vão para outro destino. Tem como saber, tipo, a senha de uma pessoa, ou de um roteador, de alguma... Se ele passar não Pô. fotografar, tem. Mas deixa eu falar que aí tem... Aí, Shark bem é aqui tubarão. começam os dados do freio. Bem aqui é o freio da internet, certo? Bem aqui é o freio da internet. Aí, ó, a estrutura do freio da internet. Ele mostra o destino, a placa de destino, né? Bem aqui, ó. A placa de origem, certo? O tipo do pacote que ele está transportando, pacote B, é o cabeçalho da internet. Depois do cabeçalho da internet vem o payload. E que começa o payload da internet, que é o pacote P. Ó. Aqui, ó. O pacote P começa daqui, ó. Tem o campo versão, tamanho do cabeçalho, há um campo para que orece os serviços diferenciados, tamanho total do pacote, identificação, flags, protocolo para ser transportado, o TCP, para dentro do pacote, o checksum do cabeçalho, endereço IP de origem, endereço IP de destino, já está resolvido aqui, certo? E aqui é a solicitação. Oi. Essa sequência é para todas aquelas requisições lá de cima. Essas mesmas sequências que você está falando aí. Ó, isso aqui que eu estou falando é a estrutura desse pacote aqui, desse frame aqui. Isso aí do padrão da sequência que você está falando aí. Por exemplo, o tamanho da página embaixo, endereço de destino, endereço de origem. Uma parte do outra do jeito que está indo. A mesma Por exemplo, quando você vai fazer uma solicitação HTTP, certo? Você tem que camada. solicitação. Aplicação. Eu estou fazendo a solicitação HTTP. Tem que camada. Aplicação. A camada de aplicação, certo? Os dados da camada de aplicação são passados para que camada? Transporte. Não? Sessão. Fazer um get. Fiz um get aqui, ó. Hein? Bem aqui, ó, selecionei o get. Certo? Eu faço um get HTTP, eu estou em que camada? Aplicação. Da camada de aplicação, esses dados vão ser passados para que camada? Rapaz, ou é pra rede ou é pra física. Pra física ou é pra rede? Transporte. Eu falei transporte, meu Deus. Pula direto. Eu falei. Fala com vontade. Beleza. Eu vim tentando, aí eu mostro um outro dizendo alguma coisa, Eu falei. eu vim procurando. Eu acho que é que custa a pessoa dizer transporte. Eu falei. Eu falei transporte, ouviu, miséria. Deixa quieto. Transporte.
A camada de transporte pega os dados e envia para que camada? Rede. Rede. Rede, A camada professor. de rede vai pegar o pacote e mandar para que camada? Enlace. Então, se você prestar atenção, ó, tá aqui, ó. Aplicação, porque tá assim, ó, de baixo para cima, certo? Tá no sentido contrário. Aplicação, HTTP, ó. Selecionei aqui o GET. Camada de aplicação. Vou ver aqui, ó. Tá aqui o GET, a camada de aplicação. Com o conteúdo do GET na camada de aplicação. Para qual site foi, certo? E uma série de informação. User agent, agente de usuário, qual foi o computador, qual foi o sistema operacional que fez a solicitação. Tá aqui, ó. Entendeu? Qual é o host que eu estou contactando. Certo? E uma série de informações aqui, ó. Conexão, dados sobre a conexão. Tem um cookie envolvido aqui, ó. Que é enviado. E aqui tem a solicitação inteira, ó. Ok? O que você vai falar? Ele mostrava para o navegador. Hã? Ele mostrava para o navegador. Mostra, indica qual é o navegador. Tá aqui, ó. Aqui é a solicitação HTTP, ó. Toda a solicitação da camada de aplicação HTTP está aqui. Aí a solicitação HTTP é colocada dentro, é enviada essa solicitação aqui, é uma PDU. Tem um cabeçalho e um conteúdo. O cabeçalho está onde? Está aqui, ó. São os campos aqui, ó, do cabeçalho. Isso aqui forma PDU, uma unidade de dados. Pronto, do envelope lá. Aí eu vou entregar isso para o protocolo de transporte. O protocolo de transporte vai pegar isso aqui do HTTP, ó. Vou afastar um pouquinho para cá, vai pegar isso aqui, dessa solicitação aqui do HTTP, e vai mandar para o TCP. O TCP vai pegar esse conteúdo aqui e botar no payload, no campo de carga dele, como se fosse um baú. Tá aqui, ó. E vai colocar um cabeçalho na frente disso aqui. Tá aqui o cabeçalho. Com porta de origem, que está fazendo a solicitação GET. Porta de destino, aqui é a porta 80, HTTP, certo? E uma série de informações do cabeçalho da camada de transporte. Aqui, ó. Tudo isso aqui é informação. Depois a gente vai aprender o que é que significa cada um desses campos aqui. Certo? Tudo é informação. Ó, tá aqui o payload, ó. Aqui é o cabeçalho da camada de transporte, ó. Daqui até. Deixa eu diminuir aqui um pouco. Daqui até aqui é cabeçalho e depois vem o payload, que é o quê? É o dado da camada de aplicação, certo? Aí isso aqui eu chamo de segmento da camada de transporte, um cabeçalho e um payload, cabeçalho e payload. Aí eu vou pegar esse segmento, essa mensagem da camada de transporte e vou mandar para a camada de rede. A camada de rede vai olhar e ver isso aqui, ó, essas duas coisas como uma coisa só, um envelope só. E vai colocar isso no payload do campo, do pacote. Versão do protocolo, versão 4. Certo? Nós temos duas versões, a 4 e a 5. Aí tem aqui, ó, uma série de informações do cabeçalho, termina com IP de origem, IP de destino, algumas informações adicionais aqui. Aí tá aqui, ó, no payload dela tem o que? Isso aqui, ó, isso. No payload do pacote, certo? Aí eu pego o pacote, que é composto disso aqui, isso aqui como payload, ó, essas duas partes aqui são payloads com esse cabeçalho bem que eu marquei aqui na frente. Só o TCP ele trabalha só na transporte e aplicação, é? Não, TCP é só transporte. Ele presta serviço para aplicação, mas ele é só transporte. Aí o que é que acontece? Eu pego isso aqui é o cabeçalho, isso aqui é o conteúdo do pacote, cabeçalho. Isso aqui forma o cabeçalho. Isso aqui forma o pacote. Cabeçalho e conteúdo. E forma o pacote. Eu pego o pacote e mando para o frame. O frame vai pegar o pacote inteiro, jogar no payload dele e vai colocar um cabeçalho. Está aqui, ó.
IP de destino, IP de origem e o tipo do protocolo que ele está carregando. Aqui, ó. No caso é o IP. Pronto. Tá aqui, ó. Isso aqui é o frame que vai ser mandado para a camada física. Essa parte aqui é algo que o Aristark inseriu, que é um resumo dessas 4 coisas aqui. Certo? Mas o frame termina aqui, ó. Isso aqui é o que é enviado para a rede. Entendeu a ideia? Isso aí é o que é enviado para a rede. Tem informação redundante aí, tem? Como assim? É porque no IP, acho que se eu não me engano, tem também o do destino e origem. É, mas é porque ele faz o seguinte, não é que... Bem que ele botou o IP, né? Isso. Na prática, por que está isso aqui? Porque eu vi o seguinte, para facilitar o entendimento da captura, a gente pode fazer isso aqui. Ele está habilitado. Deixa eu encerrar aqui. Para facilitar o entendimento da captura, eu posso colocar isso aqui, ó. Resolução de nomes de rede e resolução de nomes da camada de transporte. Significa dizer o quê? Quando você faz isso, ele bota lá o IP associado ao... Ele bota o IP associado ao MEC. Na prática, esse IP aqui não tem aqui. Ele só colocou porque eu marquei lá. Ah, beleza. Aqui é só o Aristark que faz isso aqui para facilitar o entendimento. Então isso aqui é enviado, só para você ter ideia. Bem aqui é um pedido de conexão. Bem aqui é uns flags sim ligados, é um pedido de conexão. Certo? Esse pedido de conexão, se você quiser saber, se eu fizer a pergunta para você, ele partiu de que camada? Da camada de aplicação ou da camada de transporte? Você pode ver qual é o último segmento aqui, qual é a última PDU indicada? É de transporte. TCP, ó. TCP. Tá vendo aqui? Aham. Ou seja, esse pedido de conexão saiu da camada de transporte. Não saiu da camada de aplicação. Aí vem uma resposta. A resposta também veio da camada de transporte. Aí depois disso eu tenho a confirmação que também veio da camada de transporte. Olha só. Aqui embaixo. Aí depois eu tenho o GET. Aí o GET veio do HTTP. É a aplicação. Depois do GET veio uma resposta, que também veio da camada de aplicação. Tá aqui, ó, do servidor. O servidor mandou uma resposta para a solicitação. Mas aí, professor, essa solicitação veio da camada de transporte, mas como é que a camada de transporte sabe que vai ser requisitada uma solicitação? É porque não está aqui na captura. Na hora que eu faço HTTP 2.//, ele para ali. Toda vez que eu coloco no browser, HTTP 2.// www.uol.br, teco enter, a camada de transporte dá um stop nesse pedido. Eu matado o coração. Cheguei assim, aí o que acontece? A camada de transporte para esse pedido, diz assim, peraí, a camada de transporte está lá embaixo, ela não sabe o que, o browser quer fazer, ou o que, a pessoa está digitando no browser. Está lá a camada de transporte, abaixo a camada de aplicação. O browser vai se comunicar com a camada de aplicação do TCP/IP. Aí o que a camada de transporte está lá esperando, o que acontece? O browser, você coloca no browser, http chinela e enter. Acabar o transporte, recebe essa regressão, espera aí. O que acontece? Eu vou e paro, estabeleço a conexão, depois que eu estabeleço a conexão, eu faço o GET. Entendeu? Por isso que não aparece aqui, ó. Então a comunicação porque foi feito antes, aqui foi feito antes a solicitação. Certo? Aí eu estabeleço a conexão depois que eu faço o GET. Então a conexão primeiro é da aplicação com o transporte, para depois do transporte para ir para a rede. Tem que ser. A aplicação vai dizer para a camada de transporte, ó, eu quero HTTP 2.//. Tá certo. Aí o TCP para. Estabelece a conexão depois que ele fala o GET. Se o GET viesse antes, estava errado. Tem como? Tem que ser depois estabelecimento de conexão. Aí depois ele encerra a conexão. Beleza. Responde ao objeto que chegou,
E aqui encerra a conexão. Fala o pedido de encerramento de conexão. Beleza? Se preocupe não, você está olhando assim, parece uma coisa meio obscura, mas chegar no final do período você vai estar craque nisso aqui. Ou não passa. Tenho certeza. Vai dar que nem o Thiago, né? Vai dar certo. Vai dar certo. O Thiago diz, o Thiago diz, vai dar certo. Vai dar certo. Já deu certo, né? O Thiago ele já é mais positivo, ele já deu certo. Eu gosto do Thiago, porque o Thiago é um cara otimista. Mesmo ele nessa situação ele é otimista. Vamos tirar a carteira. Tá o quê? Pela habilitação. Tá tirando a habilitação, né? Eu acho que ele está tirando a habilitação sem porquê. O dedinho de lá para. Qual não? Não. Do outro lado, tá? Eita, Thiago. Ok? Pronto. Vamos para os cookies. Inchado. É o que, rapaz? Inchado. Ensina a regra de bravos. Certo? O Eric legais. Alguém serve para que serve para que serve um cookie? Não sabe. Sei não. Você já viu um cookie? Vocês usam cookies. Complementos de sites. São o quê? Não sei se é. Complementos de sites. É uma ideia. O que é um cookie? Já viu um cookie? Isso seria para armazenar informações pessoais. É um mecanismo de. Gostou bem, mas mecanismo de. Bloquear alguma coisa. Bloquear alguma coisa. Pode ser. Alguém tem ideia para que serve um cookie? Ducks. Aí, Felipe, vai lá. É o hack aí. Diz aí, Paulo. Diz aí, Rogério. Bloqueio. Eu já estou vendo o que você quer falar. Nos sites de compra, né, americanas, eles arranjam as preferências das pessoas. Ok. O cookie nada mais é do que um arquivo que fica gravado num caminho específico, de acordo com a configuração do browser, que ele serve para diversas finalidades. Você pode gravar ID de usuário, informações de preferência do usuário, informações de que o usuário procura, compras que o usuário fez, o carrinho de compras pode estar no cookie. Antigamente o pessoal gostava de armazenar até o login do cookie, mas sabe-se que isso é um erro grave hoje em dia, por quê? Porque existem vírus e existem trojans ou aplicações que você instala no seu computador nocivas, que elas, a primeira coisa que ela procura é o diretório de cookies, para poder vasculhar tudo que está dentro Está desse sendo armazenado. informações que podem ser desde a identificação do usuário, preferências, Ideal de habilitado, né? Então precisa de desabilitar. tem, é quando você desabilita cookie, é quando você faz com que o site não consiga gravar nenhum arquivo, o cookie é um arquivo, não consiga gravar nenhum arquivo com informações sobre o site, ou suas. Eu sou um pouco que armazena senha, Como eu disse, inicialmente a galera gostava de armazenar senhas, mas ninguém faz mais essa loucura de armazenar senhas. Não tem mais essa asneira, entendeu? Professor, eu não sei se ainda armazena senha ou não, ou se ele armazena no estado. Mas é porque eu vi que tinha algumas pessoas que compartilhavam os cursos de login do Netflix. E a pessoa botava lá e o navegador já conhecia. Porque, por exemplo, o Netflix, por exemplo, pode ser uma estratégia que ele pode utilizar, mas assim, normalmente quem faz esse tipo de coisa, quando você grava alguma informação que dá permissão como login, se o Netflix fizer isso, o ideal é que ele faça isso criptografado. Para evitar que alguém, digamos assim, acesse essa informação ou até copie. E que ele possa diferenciar esse arquivo de um usuário para outro. Que ele possa diferenciar. Se
você tentar copiar esse arquivo de um computador para outro, ele reconhece que aquele arquivo não foi originado naquele computador e identifique isso e veja que está ao princípio não fraude, entendeu? E que principalmente criptografa o conteúdo do cookie. Alguns sites fazem isso, eles armazenam preferências, alguma coisa, que é muito mais prático você fazer isso num cookie do que você deixar isso no servidor, porque você começa a inchar o servidor. Você está dividindo a carga. Por exemplo, você já prestaram atenção que quando você Netflix, e hoje em dia tem muitas empresas como a Globo, Telecine, que eles têm os players deles, né? O Telecine Play, a Globo tem o Globosat Play, né? Todo mundo tem um playzinho aí. E você pode prestar atenção, Netflix, o Telecine, quando você volta para assistir um filme, ele começa lá onde o filme tinha parado da última vez, né? Essa informação pode estar seguramente no cookie. Você vai e ele vai, na hora que você se loga, ele vai e carrega as informações do cookie. É muito mais fácil você dividir isso do que você deixar tudo no servidor. Tudo no servidor. Você está acumulando muita coisa no servidor, sobrecarregando o servidor com isso. É muito melhor você deixar isso em cookies. Então é o tipo de informação que pode estar no cookie. Entendeu? O cookie nada mais é do que um arquivo que o site que você está acessando, o provedor que está acessando, ele pode gravar uma série de informações lá, desde usuário e senha, preferências, qual foi o último arquivo que você acessou, a última página, o que foi que você comprou, o que foi que você botou no carrinho de compras, o que você não comprou, coisas que você visita muito no compra, entendeu? Coisas que você normalmente gostaria de comprar, que você vê lá. Então isso está em cookies. Professor, mas todas as informações que são requisitadas pelo servidor não são armazenadas por ele, não. Tipo assim, eu tenho que guardar todas as informações que me são requisitadas, não. No cookie? No servidor. Não. O servidor, ele pode... O que diz, o que é que o servidor vai guardar ou não, depende da importância da informação. Por exemplo, essas informações normalmente de preferência, de acesso e tudo mais, ou quando, por exemplo, você tem uma informação que ela vai ser compartilhada entre diversos serviços, todo mundo grava no mesmo cookie. Fica mais fácil. Por exemplo, Google, por exemplo. Vou dar um exemplo da informação que a gente pode ver se fica em cookie ou não. O Google, por exemplo, quando eu acesso Chrome, ele mostra as páginas que eu botei lá na configuração que eu gravei, abri com essas páginas, certo? Aí, se eu sair do meu notebook e for para o computador que eu trabalho lá no HU, quando eu abro o Chrome, as mesmas páginas que estavam aqui são abertas lá. Essa informação está no cookie? Não, está no servidor. Claro que não, está no servidor. Mas, quando eu abro sites que tem aqueles anúncios padrão do Google, pode prestar atenção, você abre um monte de site, mas parece que a galera copiou e colou os teus anúncios em todos os sites, não é não? Esse tipo de informação está no cookie? Com certeza está no cookie. Por quê? Porque eu estou no meu computador, eu abro sites diferentes e as mesmas propagandas, abro o UOL, está lá, tudo de preferência, coisas que eu gosto de comprar, entendeu? Está lá minhas preferências, por exemplo, eu compro, teve uns dias que eu estava procurando um tênis específico, modelo de tênis específico, beleza? Eu entrar no site do UOL, entrar no site X, entrar no site Y e entrar em qualquer site que tivesse algum tipo de propaganda, aparecia lá os modelos de tênis que eu estava procurando. Por quê? Essa informação foi um cookie, esse cookie é compartilhado. Publicidade, entendeu? Então essas informações assim, depende do que você precisa fazer, pode estar no cookie ou não. Entendeu? Pode estar gravado no cookie ou não. Agora, quando você desabilita essas preferências, o cara pode chegar, o site pode ter um JavaScript que ele verifique. O cara desabilitou os cookies, beleza, depois eu vou gravar essas informações desse cara tudo no servidor e onde ele acessar ele manda.
quando ele acessar, eu coloco elas lá para elas estarem ativas. Entendeu? Depende muito, porque isso, todas essas possibilidades existem. Mas os cookies são muito úteis, porque tu imagina um site que tem milhões de usuários, você economiza um tráfego absurdo. Porque o cookie, se ele tiver um carro para gravar, é uma coisa. Mas se tu tiver milhões de pessoas acessando o teu site e tu pensar que esse um carro vai transitar, então 1000 vezes 1 milhão dá 1 bilhão. Se você imaginar que você vai gravar informações em torno de 5, 6, 1 mega, você está multiplicando 1 milhão vezes 1 milhão de usuários. Eu posso ter cookie que tem lá 5K, 10K no cookie. São 10 milhões vezes 1 milhão. Então você tem aí um tráfego potencial de 10 gigabits. E você não está trafegando por quê? Você está deixando tudo no usuário, nos cookies dos usuários. Entendeu? Então quando você faz uma proporção, é uma economia de banda, é uma economia de armazenamento absurda. Então é um recurso importante você usar cookies. Entendeu? Aí como é que é o processo? Tá? O cliente, por exemplo, é um cliente do eBay, ele faz uma solicitação da FTP, o servidor ele tem todo mundo, também tem os dois lados. O servidor também tem um banco de dados com informações do cliente. Então é a parceria, cookie e servidor. Até porque se esse cookie for apagado, boa parte das informações podem ser restauradas. Certo? O cookie, como eu disse, é só para evitar o tráfego. O servidor vai ter, aliás, também para evitar o tráfego. O servidor vai ter informações que vem gravadas aqui localmente. Ele não pode correr o risco do cara apagar o cookie e ele perder tudo. Não. Mas, em compensação, tendo o cookie, ele evita toda hora esse trânsito. Ele só faz atualizar as informações do cookie. Ele evita que toda hora tem que haver esse trânsito de gravação. Se fosse um buffer no navegador. Exatamente. Né? Ou no computador do cliente. Aí eu faz feita a requisição, né? Aí o servidor responde, aí faz um ajuste no cookie, né? Sobre página que ele acessou, uma seção específica. E aí o banco de dados acessa e vê a resposta e grava no cookie. O que cookies podem ter? Autorização, carrinho de compra, recomendação, estágio da sessão, do usuário, certo? Como manter o estado? Ambas as extremidades do protocolo mantêm estado da transação, né? Gravando tudo o que acontece no cookie. Eu também posso ter isso. O problema dos cookies é que é o seguinte, se você não criptografar, toda vez que você pensar em segurança, a gente vai começar a discutir na segunda parte, na próxima semana, que a gente vai começar a segunda parte do conteúdo de segurança. A gente vai começar a discutir segurança de rede, a gente viu segurança da informação. Aí tem um exemplo de... mas esse aqui é outra coisa. Certo? Então tá aí o cookies e privacidade. Dependendo de como você grava os cookies ou mantém os cookies, se não houver nenhum tipo de criptografia em cima do cookie, eles representam uma falha de segurança grave. Porque o cara, quem acessar os cookies, que é um texto, pode ter uma série de informações sobre você, e-mail, contas e senhas, etc. Uma série de coisas. Ok? Sempre que você pensa em segurança, você tem que ver o seguinte: quais são as implicações de você usar a segurança? A grande implicação de você usar a segurança é performance. Toda vez que você escolhe usar a segurança, você tem que pensar na performance, porque ela vai ser afetada, certo? Aí, não está aparecendo aí porque o datashow não ajuda muito, mas aí é o webcache, certo? Quem faz o webcache? Para quem serve o webcache? A gente já começou a falar alguma coisa de webcache, né? A ideia da webcache é eu diminuir esse consumo de banda, essa solicitação de banda entre a minha rede
e a internet, né? A web cache é feita através do servidor proxy. Uma das funcionalidades do servidor proxy é fazer web cache. A gente já viu, né, como é que funciona, já discutimos algumas coisas. Então todo cliente que faz a solicitação passa por ele. Se ele não tiver, ele faz a solicitação do servidor, baixa todo o conteúdo para ele, né? Ok? Resposta. E aí ele guarda. Se outro faz a requisição, ele entrega. Ok? Só que tem uma história que não é contada aí, né? Tem um HTTP condicional, tem um GET condicional, que é feito aí, certo? Para resolver esse problema. Aí a cache atua como cliente e servidor, né? Cliente no sentido que eu solicito do software original e trago a página para mim, o proxy. E depois, quando alguém solicita para o proxy entrega como se fosse o servidor. Então, o proxy atua como cliente e servidor. Normalmente, a cache é instalada por ISP, ou seja, o seu provedor de internet ele pode fazer cache. Normalmente, ele faz cache. Porque a quantidade de usuários que acessam as mesmas páginas através dele é muito grande. Então, se ele ficar consumindo a banda dele, fazendo solicitação para todo mundo que está conectado a ele, ele vai gastar muito recurso em termos de banda. Então, ele faz muita cache. Por que usar cache? Isso reduz o tempo de resposta na requisição do cliente, reduz o tráfego no enlace, né, nessa instituição para a internet. A internet fica mais densa com cache, né, permite que os provedores de conteúdo fracos remetam conteúdo efetivamente. O que quer dizer isso? Um provedor de conteúdo fraco é aquele provedor de conteúdo que tem uma quantidade razoável de usuários, mas a banda de conexão deles com a internet, para fornecer internet para esses usuários, é muito pequena. Então, ele sofreria muito sem cache. Por quê? Porque os usuários faziam muito pedido para ele, a banda dele é pequena, ele ia criar um gargalo. GET condicional e entregar o mais rápido possível as páginas para os usuários terem impressão até que tem grande capacidade, que o provedor grande largura de banda. Entendeu? Então ele faz parecer que o provedor pequeno tem até uma capacidade razoável, porque ele está fazendo cache. Professor, esse GET condicional é o mesmo cache ativo? Ele fica dentro do cache ativo? Peraí, o GET condicional que você falou. Ele faz parte do cache ativo? Não. Cache, o que fica na cache são objetos. O GET é a solicitação que o proxy faz para conferir se o servidor tem um objeto atualizado. Não, porque eu estava vendo um material que ele falava sobre os diferentes tipos de cache, que é o, né? Ele falava do passivo, ativo, hierárquico, alguma coisa assim. Sendo que ele comentou. Isso aí em termos de estrutura. Depende muito. Isso aí em termos de estrutura. Isso aí depende muito do cara que está montando a cache. Por exemplo, depende muito da solução do sistema operacional e de quem está montando a cache. Que tipo de cache ele quer. É como se você imagina o seguinte: você estuda banco de dados e aí os bancos de dados usam índices. Certo? Aí o cara pode usar um índice hierárquico, o cara pode usar um índice em pilha, o cara pode usar diversos tipos de índice, ou o cara pode ter um banco de dados textual, o cara pode ter um banco de dados orientado a objeto, o cara pode ter um banco de dados padrão SQL. É em termos de estrutura. No final, o banco de dados vai armazenar dados, você vai poder fazer consulta, armazenar suas informações e recuperar esses dados. A eficiência do banco, aliás, a qualidade do banco, a sua satisfação vai estar relacionada à segurança e à eficiência que você armazena e captura essas informações de volta. Consulta essas informações de volta. Beleza. Quando você fala de cache, quem o implementador da cache, para a gente mesmo que usa, ou para você que vai configurar o proxy, a gente não mexe. Tipo assim, a cache é hierárquica, a cache é isso. Não. Eu estou fazendo cache. Eu me preocupo que se o cara usar uma estrutura hierárquica, se o cara usar uma estrutura sequencial, a estrutura que o cara usar, eu que configuro o proxy e eu, o usuário que estou instalando um proxy para usar cache na minha rede, não estou preocupado com isso não. O que interessa para mim é a rapidez da cache.
Entendeu? Isso aí vai de implementador para implementador da solução em proxy. O cara escolheu qual tipo de get, mas existem vários deles. Certo? Então, o objeto está aí, o get condicional, né? O objetivo não enviar o objeto, né? Se eu tiver uma versão atualizada, o servidor não vai me enviar o objeto. Então, por exemplo, a cache, ela vai fazer uma mensagem HTTP e o get condicional, ele é identificado por conta desse parâmetro, né? Lembre-se que na solicitação lá abaixo do get, tinha uma série de parâmetros que eu posso, por exemplo, colocar qual é o browser, né? Qual é a linguagem. Então eu boto if modify se modificado desde, aí eu boto bem que é data e horário. Entendeu? Então o get condicional é se o que você tem foi modificado desde essa data e esse horário, ou seja, essa data e esse horário aqui é do que o objeto que está na cache. Se o servidor tem esse objeto que foi atualizado depois do que está aqui, o tempo e a hora, ou o tempo só, aliás, desculpa, a data e a hora, ou só a hora, for posterior ao que foi informado, aí ele entrega o objeto. Por exemplo, se o que está aqui está atualizado com relação aqui, beleza, o objeto não foi modificado, HTTP 304 not modified. A mensagem é essa. Quando o cache recebe a resposta not modified, ele sabe que o que está nele está atualizado, ele entrega para o cliente. Esse tráfego aqui é mínimo, é uma mensagem bem pequenininha, poucos bytes, bem pequeno. Se o objeto foi modificado, aí ele, ó, HTTP 200, ok, aí ele entrega o objeto. O condicional. Dependendo do tamanho do objeto, o objeto vai ser qual. O condicional, No caso... o get condicional é por causa dessa condição que ele faz para avaliar. É um get normal. Só que quando ele vai com esse parâmetro, lembra que a solicitação get, exatamente. Quando ele vai com esse parâmetro, só lembrar aqui. Vai ter estrutura. Método get, URL versão, nome do campo cabeçalho. Certo? Aí eu tenho aqui alguns, ó. Host, user, connection. Um deles, se vier no get, host, user agent, if modify sys, vem aqui. Certo? No lugar de connection, if modify sys, data e hora. Isso é um get condicional. Vira um get condicional. Entendeu? Aí, como é que o servidor HTTP interpreta? Na hora que ele lê a estrutura, que ele vê o if modify sys, ele pega simplesmente a hora que vê ali, a hora de data e a hora do objeto. Bateu? Aí ele manda uma resposta 304. Código de resposta 304. O proxy sabe que está ok e entrega o objeto que está na cache dele para o cliente. Que solicitou da minha rede. Beleza. O tráfego foi mínimo, que a requisição é pequenininha, poucos bytes. Entendeu? E a resposta menos bytes ainda. Bem pequena. Então, se eu tiver uma banda, vamos lá, que eu sou um provedor de acesso à internet, eu tenho um monte de usuários que eu estou servindo, mas a minha banda para sair para a internet é pequenininha. Se vocês pedirem muita coisa, essa banda não vai aguentar. Então, eu faço, vocês são empresas que têm cache, proxy. Eu também faço cache para vocês também. Você tem na empresa de vocês têm a cache de vocês, e eu também tenho a minha. Por quê? Porque a empresa X pode ter solicitado determinados sites que a empresa Y não solicitou. E quando ela pedir para mim, eu entrego para ela. Aí o que acontece? Eu vou e faço get condicional para todo lado. Então a banda que eu vou consumir é muito menor. Pode até parecer que eu sou um provedor parrudo, de alta capacidade, porque eu estou entregando tudo muito rápido. Mas é muito rápido. Mas isso perde tempo, não? Perde tempo como assim? Estou recebendo várias requisições, né? Aí eu pego e vou atrás desse nome do objeto condicional para ver se... Beleza. O que é que você prefere? Ir atrás ou entregar os objetos atualizados? Ou fazer o seguinte, não vou atrás, eu vou logo pedir o objeto nele todo, nem que ele venha. Já vem atualizado nele. Qual é que você prefere? Você ganhou, Ganhou. Ganhou o quê? Não tem. A pessoa pensa assim,
Tipo assim, você diz assim, para cara, mas pra que esse proxy vai atrás? Pra saber se está atualizado. Por quê? Ó, se o proxy não fizesse get condicional, ninguém usava proxy. Você ia correr o risco de estar acessando a página desatualizada. Ia. Ah, eu estou fazendo cache, beleza, minha empresa está fazendo cache, mas eu noto que o meu cache está todo tempo desatualizado. Que adianta? Não, tira esse cache daí, cara. Os donos mesmo da empresa vão dizer, não, cara, tira esse cache daí. Eu, então, por exemplo, cara, eu estava aqui, aí um amigo liga, cara, se essa página tal, tu tá vendo essa imagem aí? Rapaz, a imagem está aparecendo aqui não. Rapaz, está aqui, eu estou vendo aqui, a imagem não está aparecendo aqui não. Aí alguém ia chegar e dizer, rapaz, é assim, é porque vocês estão fazendo cache, aí os objetos ficam desatualizados na cache, aí passa muito tempo para atualizar de novo, aí o dono da empresa, não, tira esse negócio desse job dessa cache aqui, que você quer, só entregando as páginas tudo desatualizadas. Beleza. Aí o cara, vamos tirar a cache. Todo pedido, Sensacional. não precisa mais de proxy, né? Todo pedido vai pegar todos os objetos da internet, traz todos os objetos da internet. Mas, eu tenho aqui duas opções, certo? Uma de ir atrás da cache, né? A condicional, e a outra de nem ir atrás só jogar. Seria bem mais rápido. Beleza. Tu vai trazer uma imagem que tem 1 mega. E tu vai fazer uma solicitação que tem 30 bytes. Qual é que tu acha que vai ser mais rápido? Você ganhou de novo. Aí tu faz isso para um. Beleza. Aí vamos fazer o seguinte. Um servidor. A gente é conectado, por exemplo, o servidor da Oi, que está recebendo 1 milhão de pedidos de objetos simultaneamente de 1 mega. Aí eu tenho uma cache que, ao invés de eu fazer 1 milhão de pedidos para frente de objetos de 1 mega, eu faço 1 milhão de gets condicionais de 30 bytes. Nossa! Não, comparação. Se você aumentar a quantidade de pedidos, aí é que a cache se torna mais maravilhosa ainda. Agora, o get condicional é para quê? Se as páginas fossem estáticas, você tem que ver o seguinte, ó. Eu tô aqui, eu sou a cache. O cara me fez um pedido, eu tenho um objeto de 1 mega para entregar para ele. Que não é grande. Não é grande. É um objeto pequeno, não é 1 mega. Aí, ao invés de entregar esse objeto logo para ele, eu vou e faço um get condicional. Perguntando, cara, esse objeto que eu tenho aqui está atualizado aí? Aí o cara, rapaz, tá. Aí ele manda logo o objeto. Beleza. O tempo que eu gastei a mais para pegar essa requisição, mandar e trazer o objeto foi mínimo. Agora, a economia que eu tenho, nos muitos casos, que o cara me pede, ao invés de eu, quando eu mando a consulta, ao invés de vir um arquivo de 1 mega, vem uma resposta assim de 30 bytes, 40 bytes, é muito rápido. E aí eu pego aqui internamente e entrego esse 1 mega para o cara. Eu estou fazendo um pedido de objeto. Agora você expande isso para milhões de objetos. Eu economizo uma banda que não tem tamanho, é o tamanho da economia. É absurda. É absurda. Agora, eu tenho que ir lá por quê? Essa perda de tempo? Porque as páginas são dinâmicas. Mas não tem como você não imaginar que a economia seja absurda. É absurda. É muito alta. Muito alta. De banda externa para a internet é grande demais. Eu consumo a banda interna, mas a banda interna não é problema. Se eu tiver uma rede de 10/100, a rede vai funcionar de alta velocidade. Mas eu não tenho uma conexão de 100 mega. Quem tem conexão de 100 mega em empresa? Pouquíssimas empresas têm conexão de 100 mega. Dentro da empresa eu tenho 100 mega para distribuir na infraestrutura. Mas fora da empresa eu não tenho uma conexão de 100 mega para a internet. Entendeu? Então, se eu fosse atender a demanda Federal, a cache não tem nem o que você discutir. Mas como é dinâmico, eu preciso fazer essa associação. Professor, em relação ao proxy, por mais que eu não defina um proxy, eu sou redirecionado sempre para algum ou eu não tenho a obrigação de usar proxy? Não, tem não. Depende do que você vai querer na sua empresa. Por exemplo, por que eu vou falar aqui depois disso aqui? Quando eu falar de camada de rede. Se eu quiser
quiser me conectar à internet, se eu quiser me conectar à internet, eu preciso de um IP válido. Certo? Preciso de um IP válido. Para eu fazer as requisições voltarem para mim. Eu consegui fazer com que as requisições voltem para mim. Que as conexões sejam estabelecidas, tudo. Preciso de um IP válido. Beleza? Mas aí o que é que acontece na prática? Eu tenho uma empresa que tem 100 computadores. Beleza. Preciso dar um IP válido para cada um dos 100 computadores para fazer essa solicitação na internet. Com a escassez de endereço IP, foi que eles criaram um negócio chamado NAT. Que é um computador que normalmente o NAT é feito pelo próprio servidor proxy. O que é que o NAT faz? Todo mundo da rede agora utiliza endereços IP privativos. São endereços que eles não são visíveis na internet, eles só servem internamente na rede, para endereçar os computadores. Ele faz um pedido para o proxy guarda essa requisição, pede para o servidor de destino, quando chega o conteúdo, ele entrega para esse cara aqui. Mas os computadores, nenhum é visível na internet, nenhum acessa a internet diretamente. Todos eles acessam a internet através do proxy. Entendeu? Então, nesse caso específico, que a grande maioria das empresas usa proxies, usa NAT, faz NAT, até para você ajudar na segurança da rede interna, a gente é obrigado a passar por esse cara, porque você está usando endereço IP privativo. Agora, se a sua empresa tiver endereço IP para dar para todo mundo e não precisar fazer isso, não, só que ninguém hoje em dia usa essa loucura. Por quê? Porque a gente já está com escassez de endereço. Então ninguém usa. A empresa, quando ela vai procurar o serviço do provedor, ela diz assim, eu quero 1, 2, 3, 4, 5 endereços IP, dependendo do número de servidores que ela coloca visível na internet. Se ela tem uma DMZ, se ela não tem. Uma série de coisas a respeito disso a gente vai discutir tudo nesse capítulo. DMZ, IPS, DS, onde a gente coloca, em que posição fica, como é que é o firewall, qual a diferença do proxy. Tudo isso a gente vai ver. Tudo isso a gente vai ter que estudar. Entendeu? Se prepare. Vou ler que só cachorro. Professor, esse servidor... Eu garanto que vão aprender muita coisa boa. Se tiver afim, né? Ele se assemelha ao proxy no caso, o proxy que o senhor falou ontem, né? De que ele cria um funil, ele tem um lado positivo, que ele tem condição de enviar IP para todo mundo, mas ele possa afirmar que ele tem um lado negativo, que ele pode criar um funil. Pode, com certeza. E se ele quebrar, ninguém acessa ele. Ele é a porta de entrada. E sair. E sair. Entendeu? Normalmente a vantagem é que o tráfego de pacotes, esse tráfego de passagem dele, é um tráfego leve. Eu não tenho necessidade de fazer com que ele seja um funil. Tu sabe quando realmente é criado funil? É quando você coloca muita regra no proxy para filtrar conteúdo, para restaurar discutindo. E também no firewall. Ou você não coloca o firewall em níveis. A gente vai em segurança do turista, tá? Segurança de firewall, IDS, IPS. E a gente vai ver como é que a gente coloca em níveis. Entendeu? Colocar 2 níveis de firewall, criar uma DMZ, para que eu vou usar a DMZ, se eu for usar o honeypot, como é que eu direciono o tráfego para o honeypot, para que vai servir esse redirecionamento de tráfego. A gente vai ver tudo isso aí direitinho. Entendeu? Ok? Entendeu a ideia? Então, depende muito. Na minha rede, normalmente, por conta da escassez de endereço IP, o cara vai usar um proxy que faz NAT. E todos os endereços atrás são endereços IP privativos. É muito comum, você vê muita rede que o endereço IP é 10, alguma coisa. 10 é endereço IP privativo. Ele não é roteado. Se você pegar um endereço desse e fizer um pedido na internet, fizer um HTTP, no primeiro roteador, o roteador dropa o pacote. Porque ele diz assim, poxa, se esse cara não vai voltar, para que eu vou mandar? Ele dropa. Antigamente ia, mas não voltava. Hoje, para economizar tráfego, o
roteador na saída, no roteador de largada. Se ele vê que o endereço IP é privativo, ele sabe que a resposta não vai voltar, porque os roteadores não tratam o roteamento de endereços IP privativos. É uma faixa de endereços específica. A gente vai estudar essas faixas também. Entendeu? Aí os roteadores não interessam. Então, como existe escassez de endereço IP, o que é que todo mundo faz na prática? Bota um proxy que faz NAT. Depois do proxy, no sentido da saída, tem meu switch, minha rede interna, proxy, firewall, roteador de acesso à internet. Entendeu? Tem gente que com falta de grana pega o proxy, o firewall, bota tudo numa máquina só, que não é boa coisa. E se o cara derrubar, derruba tudo. Você fica sem acesso à internet. Os caras conseguem derrubar com ataque, derruba tudo. Entendeu? E também, dependendo da empresa, você nunca deve ter só um canal de saída de tráfego. Deve ter mais de um canal de saída de tráfego. De repente, até na frente dessas duas entradas de internet, um balanceador de carga. Para distribuir a carga de acesso à internet. Entendeu? A gente vai estudar essas coisas direitinho. Ok? Deixa eu ver o que mais. Aí, como é que é feita a solicitação? Eu disse para vocês, né? Aí aqui o cliente solicita e devolve a página. Só que tem um ambiente condicional aí que não está aparecendo. Certo? Por que usar a cache web? Reduz o tempo de resposta, a ignição do cliente, reduz o tráfego no enlace de acesso, né, da instituição, e a internet se torna mais densa, mais volumosa para esses provedores menores que não teriam condições de fazer isso direito. Aí é o get condicional que eu estava falando e as mensagens envolvidas, né? Se vier a mensagem 304, o cache entrega o que ele tem. Se vier a mensagem 200, ele atualiza a cache e entrega aquele objeto do usuário, porque aquele objeto foi atualizado. Ok? Beleza. Agora a gente vai para o FTP. Que é isso? Pronto. O FTP o que acontece com o FTP? Cuja finalidade é baixar arquivos. Né? O FTP ele tem essa seguinte estrutura. Eu tenho um programa que é a interface para usar o FTP, o cliente FTP e um servidor FTP que eu vou usar para acessar e baixar os arquivos de lá. O cliente FTP e o servidor FTP, eles têm uma interface, uma série de comandos que eu uso para transferir um arquivo, baixar um arquivo, ver um diretório, acessar um servidor específico, entendeu? E tudo mais. E o FTP é descrito nessa RFC, né? Esse documento do IETF, a RFC 959, e o FTP usa duas portas, a 20 ou 21. Uma para trocar comandos e a outra para baixar o conteúdo dos arquivos. Certo? Na sua máquina, se você quiser ver a interface do cliente FTP, sem usar nenhum programa gráfico, você pode ver. Só você abrir o terminal e você digitar FTP. Aí ele aparece um promptzinho aqui, ó. É uma para baixar comando e a outra para quê? São duas conexões. Uma para enviar comandos e a outra para baixar arquivo. Ok? Você coloca aqui uma interrogação e ele mostra os comandos que o cliente FTP tem. O FTP é um dos poucos protocolos que usa duas portas. Porta 21 para trocar comandos, a conexão mexendo de controle, e a porta 20 para trocar dados. Por que duas portas? Porque se ele usasse só uma porta, na hora que você começa a fazer um download, um upload de um arquivo, você não consegue fazer mais nada. Nem passar nenhum comando. Tem que esperar terminar
a transferência, porque o upload e o download pode ocupar o canal por algum tempo. Então, por isso que usa duas portas. Uma porta para trafegar comandos, enquanto você está fazendo a transferência de dados, e isso não atrapalhar a sua transferência de dados, né? Ok? Então, o cliente FTP contrata o servidor na porta 21, o TCP é usado como protocolo de transporte, pode estabelecer conexão, e aí o cliente pode navegar no servidor, com os diretórios, e passar comandos, né? A gente tem um dado interessante sobre o FTP, que a gente diz o seguinte, que a conexão de controle, ou a conexão de comandos do FTP, ele é fora da banda. O que é que significa dizendo isso? Significa dizer que existe uma conexão só para trafegar os dados, fazer upload e download do arquivo. E a conexão que você manda os comandos é uma conexão diferente. E aí, como não é a mesma conexão de tráfego de dados, é dita que a conexão de controle ela é fora da banda. Pessoal, essa porta ela é tipo subdividida, tipo para baixar 2, 3 arquivos ao mesmo tempo. Qual porta? A porta 21, se não me engano, Não, que é que faz. não, a porta 21 é de comando. Ah, 20. É de baixar conteúdo. Certo. Se por acaso o servidor permitir que você tenha múltiplas conexões, aquele cliente que fica abrindo um monte de conexão, cada conexão é uma porta diferente. No caso seria 20, 21, 22, 10, 11, 12 até 20. Você pode, tem duas possibilidades. O servidor aceitar pedidos em várias portas e ele abrir várias portas, ou ele aceitar pedidos numa porta só, mas ele deixar você, quando você abre várias conexões, você, por exemplo, faz um pedido para um servidor FTP que está usando a porta 20. Aí você abre outra conexão, ele vai fazer com a porta 20, só que ele tem uma capacidade de atender você. Porque a largura de banda dele é grande, então ele tem uma capacidade pela porta 20, de acordo com a largura de banda que ele tem, de despachar muito tráfego pela porta 20. Eu posso ter 5 conexões com a porta 20 dele, posso, não tem problema nenhum não. Você pode abrir 2, 3 conexões com a porta 20 dele? Pode. O arquivo vai baixar mais rápido para você? Vai. Mas se você abrir 2 conexões, ele não vai baixar na metade do tempo não. 3, no terço do tempo não. 4, no quarto do tempo não. Sejam felizes.